Sabe quando a gente vai fazer um trabalho e você acha que nada vai dar errado, porque assim, parece tudo perfeito e no fim das contas dá tudo errado? Ah, eu me lembro de uma história que me aconteceu em 2023, que eu queria dividir muito com vocês, pra gente tirar um aprendizado disso. Então é uma história com muitas reviravoltas. Se eu já estou cansado, minha energia já sai só de me lembrar e de ter que contar. Pra quem tá assistindo vai sentir a mesma coisa que eu. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Clay, eu sou fotógrafo e videomaker e hoje eu vou dividir uma história com vocês que me aconteceu. Mas antes, estou preparando meu cafezinho. Hoje a gente vai tomar esse Bajai ou Bagil, eu sou péssimo com nomes, de chocolate com avelã. Eu sou viciadaço em café. Assim, esse não é um dos melhores, mas entre esse e um Três Corações da vida, que é só o resto do café, eu prefiro esse daqui. Então eu vou preparar o meu café aqui e a gente conversa um pouquinho mais sobre essa história que, olha, tem plot twist, tem plot twist. Eu perdi o meu negócio de passar o café, eu comprei isso daqui no supermercado. Que, cara, isso aqui parece uma meia. Mas enfim, é o que tem pra passar o café hoje. Enquanto eu vou passando o café aqui, vamos começar a história. Aí depois a gente finaliza eu tomando café. Pessoal, então, a história começa quando uma moça entrou em contato comigo querendo fazer o ensaio dela. E beleza, pô, legal, cliente, massa, vamos tá conversando. E eu, particularmente, o que eu faço? Geralmente, eu converso com a pessoa, eu mando um questionário para essa pessoa, com 16 perguntas, que eu preciso que ela responda para eu conhecer um pouquinho ela mais, para eu conhecer as suas características. Então, esse questionário que eu mando é muito importante para eu conhecer a personalidade dela. Aí eu mandei para ela e tal, e o que acontece? Geralmente, a pessoa responde, tem gente que responde à mão, tem gente que responde em PDF, me manda depois. Mas ela quis fazer um negócio diferente, que é me ligar por videochamada pra gente conversar. Pô, até aí tudo bem. Massa, pô, legal, iniciativa, tá com uma energia massa. Vamos fazer sim. Beleza. Mano, ligou, tava almoçando. Ela falou, tem como me ligar agora? Tem, beleza. Deixa eu parar meu almoço aqui. Aí, o que aconteceu? Nossa, tá quente isso aqui. Ela me ligou, a gente conversou um pouquinho. Ela me falou mais ou menos o que ela queria no ensaio. Até aí, beleza. Ela queria fazer uma pegada com dupla personalidade. Ela queria trabalhar um lance de realidades paralelas e tal. E pra quem conhece o meu trabalho, sabe que eu trabalho com uma pegada mais artística. Então até aí tudo bem. Porra, legal. Vamos trazer isso daí. Beleza. Depois ela me respondeu o questionário e tal. Aí o que eu faço? Eu crio um PDF com todas as informações do ensaio. Paleta de cores, composição, narrativa. Então eu mandei pra ela. E ela, pô, super gostou e tal. Tava bem na vibe que ela queria. Aí ela me perguntou o seguinte: se tinha maquiador. E eu tenho um amigo meu que é o meu maquiador. Que é o meu amigo que ele trabalha em todos os meus ensaios. Ela entrou em contato com ele, depois ele me contou, né? Que ela, tipo assim, achou... Assim, eu acho que ela não falou isso pra ele, né? Mas ela me falou depois, que ela achou ele meio caro. Aí ela, tipo, não quis. Aí eu, não, beleza, se você conseguir alguém pra se maquiar, pode mandar bala. Só que assim, tem que ornar com o que eu te mandei, com o que a gente combinou. Você não pode me vir com uma maquiagem, tipo, nada a ver do que a gente planejou no ensaio. Ela, não, beleza, vou encontrar. Beleza, encontrou. Encontrou uma maquiadora excelente, uma pessoa incrível. A gente marcou o dia. Foi numa segunda-feira. Vou terminar de passar o café aqui e já conto mais a história. Beleza, vamos retomar a história. Aí o que aconteceu? A gente marcou para uma segunda-feira. Eu tinha marcado para umas 15 horas. Não minto, umas 2. A gente marcou. A maquiadora ia chegar às 2 também.
Aí eu cheguei 1h20. Chegando lá, a maquiadora já tinha chegado. Pô, legal, chegou com antecedência. Aí o que eu pensei? Pô, eu vou conversar um pouco com a maquiadora pra gente trocar uma ideia, pra gente ver as referências de novo, se ela tem alguma dúvida sobre as referências que a gente tinha combinado, né? Aí eu falei, pô, a fulana te mandou o PDF que eu mandei pra ela? Ah, não. Aí eu, beleza, vou te mostrar aqui agora e tal, e a gente vai conversando. Show, até aí, beleza. Lembre-se, a gente marcou às 14, ok? 14 horas, ela não chegou. 14h30, não chegou. 15 horas, ela chegou. Então teve um atraso de 1 hora. E pelo meu contrato e pelo contrato da maquiadora, a gente trabalha com período de tempo. Então a maquiadora tinha combinado com ela 2 horas. Então se ela atrasou 1 hora, já perdeu 1 hora. Ela chegou lá, veio com uma mala gigante de roupa, sendo que pelo pacote fotográfico que ela pegou, eu falei pra ela, olha, minha amiga, eu acho melhor você trabalhar só com 2 looks, porque se você trouxer mais looks, na hora de você selecionar, vai ser difícil. Ela, não, tudo bem. Só que no dia ela trouxe uma mala. Então eu já fiquei meio assustado assim, porque a gente já tinha conversado antes sobre a questão de quais looks iam ser. Beleza, chegou lá e tal, não sei o que, e a maquiadora, super tranquila, chegou e falou, olha, como você se atrasou 1 hora, já passou 1 hora, então a gente só tem 1 hora de trabalho, beleza? Ela já ficou meio que, como assim? Aí beleza, aí já começou uma energia meio ruim ali. Aí beleza, me apresentei pessoalmente, oi, tudo bem, como é que tá? Vamos começar então, pra gente não perder a luz, porque já era uma 15 horas, né? E onde geralmente eu fotografo, bate uma luz bem interessante no terraço. Aí beleza, elas foram ali começar a maquiagem e tal, e eu falei, pô, eu vou descer ali embaixo só pra encher minha garrafa. Aí ela, não, tudo bem, a gente vai começar aqui e tal, vamos seguir a referência, show. Gente do céu, quando eu desci, enchi assim, ó, só um pouquinho da minha garrafa, do nada, as duas começaram a brigar. Do nada, do nada. Foi só eu sair dali. Não, porque não sei o quê, porque não é assim, porque a referência que eu não mandei... Você tá louca, meu? Eu, mano do céu. Cara, eu subi rapidão, fui ver assim, mano, as duas começaram a discutir. Aí eu pensei, mano, o que tá acontecendo? Aí o que eu fiz? Cara, eu comecei a gravar, mas eu peguei só o meu rosto e eu peguei só o áudio. Pra quê? Caso dê ruim, eu ter ali alguma prova, alguma coisa. Cara, começaram a discutir e tal, e eu tentando entender o que aconteceu, né? Não, porque essa referência que eu mostrei pra ela tá fazendo tudo de errado, e eu já paguei. Porque assim, é um cúmulo que não sei o que. Mano do céu, cara. Deixa eu passar o carro do ovo aí. Aí beleza. Cara, as duas começaram a brigar ali do nada, uma discutindo, falando que não, porque a referência que eu te mostrei não é isso que você tá fazendo no meu rosto, você não entende da minha pele. Cara, começou a gritar assim, e eu em choque assim, sem entender nada, eu querendo fazer o meu trabalho. Aí eu cheguei e intervi, né? Eu perguntei, o que tá acontecendo aqui? Ela falou, não, porque ela me mostrou a referência, tô fazendo a referência, e ela não tá achando que tá a referência. Aí agora, pessoal, uma visão minha. Eu olhei a foto de referência e eu olhei o rosto dela. Tava exatamente igual. Tava exatamente igual. Aí eu fiquei, mano do céu, e agora? Aí a maquiadora, o que ela chegou e falou? Mano, vamos fazer... Porque assim, eu senti que ela não... Mano, ela só queria fazer o trabalho dela, saca? O que a maquiadora fez? Chegou e falou, mano, vamos fazer o seguinte. Você tira a maquiagem que eu fiz, eu faço o básico, e é isso, fechou, beleza? Ela, ai, tá bom. Aí, beleza. Gente, juro pra vocês, começaram a se maquiar ali umas 15 e 10. Começaram a discutir, tiveram que tirar a maquiagem e tal, não sei o que. A maquiagem foi terminar umas 5 horas da tarde. E a luz, ó, tchau. Aí eu pensei, cara,
a parte do ensaio que era com luz natural vai se perder e tal. Porque chega um momento onde eu fotografo, que dependendo do horário, apesar de, sei lá, ser às 17 e ainda ter luz, quando desce e pega nos prédios ali, já acabou. Aí eu, putz, cara, e agora? O que eu vou fazer, tá ligado? Tirou a maquiagem, a maquiadora veio falar comigo, veio pedir desculpa pelo ocorrido. Maquiadora é uma queridona demais ela. Aí ela foi embora, a gente trocou uma ideia depois. Aí voltei pro ensaio, cheguei pra ela e falei, pô, meu amigo, vamos fazer o seguinte, você consegue colocar o primeiro look, que o primeiro look já é com a luz natural e a gente vai perder a luz. Ai, não, tudo bem, desculpa. Olha o que a menina fala agora. Essa galera incompetente é complicado. Eu já senti uma vibe bem ruim, assim. Aí, beleza. Foi, se trocou, voltou. Aí a gente fez algumas polas ali, algumas fotos. Aí eu mostrava pra ela. Ela fazia isso aqui, ó. Legal. Eu já senti um rolê estranho, assim, né? Aí a gente foi fazer outro look. Mesma coisa. Eu fazia a foto, ela olhava. Tá legal. Aí, tipo assim, eu fui terminar tudo, umas 7h40, quase 8 horas. Sendo que era pra começar, assim, às 14 a maquiagem e a gente começar a clicar às 15 pra terminar às 17. Aí eu olhei assim, mano, e falei, minha amiga, vamos fazer o seguinte, porque eu tô vendo que você tá incomodada, não tá legal, acho que pela questão, tudo que ocorreu, né? Vamos marcar pra um outro dia? A gente marca para outro dia, pra mim não tem problema, eu quero muito que você curta esse trabalho aqui, vamos marcar pra próxima segunda? Aí a gente marca no horário, chega no horário, beleza? Aí ela, Clay, muito obrigado por entender, porque toda essa situação, que não sei o quê. Aí ó, beleza. Cheguei em casa, peguei o contato da maquiadora, quando a gente conversou lá às 14, e mandei uma mensagem pra ela. Oi, fulana, tudo bem? Aqui é o Clay. Pô, sinto muito pelo o ocorrido. Pô, que pena que essa foi a nossa primeira experiência trabalhando junto, porque eu gosto de ter contato da galera, maquiador, outro tipo de artista, cabeleireiro, enfim, pra eu ter um leque de possibilidades pra indicação e tudo mais. Aí, agora vem o primeiro plot twist. Ela me mandou uma mensagem falando, oi Clay, tudo bem? Pô, que bom que você me chamou, porque eu queria conversar contigo. Deixa eu te perguntar, é verdade que você falou que a minha maquiagem tava muito ruim e por isso teve que remarcar o ensaio? Mano, quê? Como assim? Não, porque a fulana falou que você teve que remarcar o outro dia por causa da maquiagem. Eu falei, não, eu tive que remarcar as fotos, nitidamente dava pra ver que ela, sei lá, não tava afim. Aí, eu acho que pelo ocorrido e tal, ela tava com energia meio baixa. Tá, é porque ela me falou outra coisa. E mandou os prints. Aí eu, mano, tá me tirando, né? Aí eu falei pra maquiadora e tal. E a maquiadora falou, não, porque no fim ela nem me pagou. Aí eu fiquei muito braba, assim. Aí eu mandei mensagem pra... Eu continuei conversando, né, com a maquiadora. E perguntei pra ela, amiga, qual que é o teu Pix? Aí ela falou, não, Clay, não, pelo amor de Deus. Não, você não tem nada a ver com isso. O problema é comigo e com ela que tem que me pagar. Aí eu deduzi que o Pix dela era o número do WhatsApp dela. E era mesmo. E eu mandei um valor, que era o que faltava pra completar o valor combinado entre as duas. A gente, que é artista, a gente saca como é que é. A gente sabe como é que é. O que é perder uma diária. Então quando ela me falou isso, eu fiquei tipo, cara, tá de sacanagem, né? Aí beleza, mandei o Pix lá pra ela e tal, sem problema nenhum. Mas assim, esse é só o primeiro dia. Agora tem o outro, que fica cada vez melhor. Eu tenho um shooting pra fazer agora. Eu vou me arrumar aqui e daqui a pouquinho a gente já volta pra gente finalizar essa história. Porque assim, gente, não é nem a cereja do bolo. Voltamos a falar um pouquinho sobre essa história. Agora são 8h02. Foi a correria hoje. Hoje eu filmei o Hamilton, que é um grande artista, ator. E, bom, vou colocar um pouco do make-off aí pra vocês. Mas vamos voltar à história. Lembra que eu falei que daí eu pedi pra ela pra marcar pra uma outra segunda-feira, porque eu tava vendo que não tava legal a energia. Aí o que aconteceu? A gente marcou pra uma próxima segunda-feira.
A gente marcou às 14h30. Teve um período de uma semana ali pra gente trocar mais uma ideia, trocar mais uma questão de tipo assim, pô, vamos dessa vez fazer certinho, tudo bonitinho, chegar no horário. Mas enfim, durante a semana inteira a gente falou um pouco sobre a maquiagem, né? Porque essa era a grande questão do rolê, a maquiagem. Aí o que aconteceu? Chegou na segunda-feira, ela falou, ó, conseguiu alguém pra maquiar e tal, mas eu já vou ir com a maquiagem. Beleza, show de bola, mais rápido. O que aconteceu? Começou que chegou atrasada, e quando chegou, ela veio com maquiagem super carregada, que era uma coisa totalmente diferente da proposta que a gente conversou. E eu mencionei, minha amiga, acho que a maquiagem ela tá um pouco pesada para a proposta que a gente vai seguir. Ela me falou que ela fez uma maquiagem num shopping, acho que era como se fosse um quiosquinho de maquiagem, onde dava para fazer a maquiagem ali e tudo mais. Começamos a fazer o ensaio, novamente, chegou atrasada, ali 30, 40 minutos atrasada. Começamos a fazer, o que aconteceu? Mesma coisa, fotografava, falava o tempo todo que a maquiagem não estava legal, que a maquiagem isso, que a maquiagem aquilo e tal. Eu cheguei pra ela e falei, minha amiga, é a segunda vez que a gente tá fazendo isso aqui, tá? Geralmente eu não faço isso, mas pela questão que ocorreu, eu acho que foi necessário, até pra tu não perder esse material. A gente fez o ensaio, beleza, teve todo esse diálogo sobre a questão da make e tal. E um atento, eu tava conversando o tempo todo com a maquiadora, lá, do primeiro dia. Então a gente tava sempre trocando figurinha porque, cara, uma pessoa incrível, uma artista incrível, e eu, como eu mencionei, eu gosto de manter esses contatos. Eu fiz o ensaio, o segundo dia, beleza, mandei pra seleção. Aí que começa. Mandei pra seleção, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem selecionar. No meu contrato tá dito que passou de 2 semanas sem selecionar, eu vou fazer a seleção das fotos e eu vou mandar a quantidade X do pacote que ela contratou. Mandei uma mensagem pra amiga, vou aqui selecionar as fotos, passou da validade do contrato e é isso, show. Vamos lá. Tem uma coisa particular minha que eu não gosto, que é me ligarem sem avisar. Posso te ligar? Era tipo assim numa quinta ou sexta-feira, isso já passou 2 semanas. Papá ligou, atendi ela. Oi, tudo bem? Quem fala? Aí, beleza, fulano. Sou eu, fulano e tal. Então, adorei o material. Nossa, você é fantástico, papapá, kikiki. Quero meu dinheiro de volta. Aí eu, oi? Não, porque tudo que aconteceu, me senti muito prejudicada e tal. E eu acho que, apesar disso, eu vou ter que fazer outras fotos e tal, não sei o que, porque não é justo. Não. Peraí. Você faz eu perder o meu tempo, pô, fui solidário, fiz outro dia, fiz as fotos, em nenhum momento você reclamou das fotos e sempre foi a questão da maquiagem. Não, tudo bem, eu sei, é que realmente eu preciso fazer outras fotos, mas assim, se você quiser, a gente pode marcar um outro dia para você fazer mais fotos. Então foi assim, gente, sério, foi algo muito chato que aconteceu. Ela pediu o dinheiro de volta. Aconteceu que eu descobri depois que ela pediu a primeira parte também da maquiadora. Então, tipo assim, ela pagou a primeira parte para a maquiadora, a segunda parte ela não pagou, quem pagou fui eu. E aí eu descobri depois que aconteceu, a maquiadora bloqueou ela no WhatsApp. Ela começou a mandar e-mail, não, porque eu quero meu dinheiro, que não sei o que, papapá. Resumindo, o que aconteceu? Eu falei pra ela que não. Segundo, estava no contrato. E terceiro, a questão é, o problema não foi com as fotos. Vocês entenderam? O problema não foi com as fotos. Se fosse com as fotos, ou se fosse com o maquiador que eu indiquei, aí eu até poderia pensar, apesar de eu saber que eu não estava errado. É aquele lance de diminuir um pouco o meu ego, entender a situação, mas nesse caso eu não estava errado. Aí, não, porque eu tenho que fazer mais fotos, mas você pode fazer mais fotos se você quiser. Então foi uma situação muito chata, assim, que eu quero, assim, passar 2 conselhos para vocês, que o primeiro é o seguinte: vocês precisam fazer contrato. É muito importante fazer contrato, para não acontecer isso.
E caso acontecer, você ter lá suas cláusulas para você conseguir se impor. E segundo, vocês precisam fazer uma análise, tá? Uma análise da situação inteira, não desse ocorrido em si, claro que eu fiz, mas em situações que podem acontecer com vocês, e analisar e se perguntar, neste caso aqui, eu estou errado? Neste caso, quem é que errou? É aquele lance de diminuir a orelha, diminuir o ego e analisar. No meu caso, não estava errado, a maquiadora não estava errada, mau caráter da pessoa, desse indivíduo. Então o que eu quero falar pra vocês também é que vai acontecer. Assim, se não acontecer durante todo o período de processo de vocês, de criar e tal, pô, fico muito feliz. Mas fiquem com isso na cabeça de vai rolar muita bucha, vai ter que assim ter uma baita de uma análise mental para entender a situação e se impor. É preciso se impor nesses casos. A partir do momento que vocês percebem que vocês não estão errados, quem está errado? Ah, mas o cliente tem sempre razão. Não. Não sempre. Não sempre. Neste caso, não tinha nem um pouco. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse caso. Foi uma situação super chata, mas foi um aprendizado para mim. Depois dali, o que aconteceu? Analisei os meus pacotes fotográficos e assim, aumentei o valor para eu começar a filtrar cada vez mais o tipo de cliente que eu quero trabalhar. E a partir do momento que você faz, essa atitude, você está valorizando o seu trabalho, valorizando o seu tempo. Então é isso. Esse foi um dos perrengues fotográficos que eu já passei. Tem alguns outros que eu quero muito contar para vocês. Tem uma história muito boa que eu acho que vai ser a próxima, que é a história do drone, mas isso a gente fala mais pra frente. Mas é aí. Me diz, o que você achou sobre esse caso aí? Diz aqui nos comentários. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais, gente!